Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, saindo de casa, já vai dar quase 9 horas. Estamos indo para o nosso trabalho, né? O pastor está indo de a pé, o trabalho é muito longe, né? Então, minha casa ali, vai dar cor, né? Aí estou indo, o trabalho é logo mais adiante. O dia nosso começa um pouco tarde, né? Trabalho de barbearia. Sempre começa às 9, tá? Minha barbearia, meu trabalho. E por incrível que pareça, pessoal, os irmãos, irmãs, a igreja é bem do lado, olha. A igreja é aqui, ó. Vamos lá. Começamos o dia, nosso trabalho. Quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, né? E como eu falei para os irmãos, a distância da minha casa é logo ali, ó, né? Então vamos abrir a porta, né, do trabalho. Quero compartilhar com vocês um pouquinho desse meu trabalho. E algumas pessoas falam assim: pastor, mas você a vida inteira foi cabeleireiro? Não, irmãos. A vida inteira eu não fui cabeleireiro, não fui pastor. Eu nasci um lar completamente que ninguém servia a Deus, né? Conhecia Jesus. Servia a Deus, todo mundo serve a Deus, né? Mas eu falo conhecer Jesus, conhecer o Senhor como Salvador da sua alma, não apenas ser uma pessoa que diz ser servir a Deus e não serve, né? Então eu quero compartilhar para vocês um pouquinho, né, do meu trabalho, do meu local de trabalho, onde eu trabalho. E às vezes as pessoas julgam muitos pastores, mas tem pastores que têm a sua vida, né? Tem o seu trabalho, além de ser pastor, né, tem o trabalho dele. Assim também sou eu, né? Tenho o meu trabalho, então eu vou compartilhar para você o meu ambiente de trabalho, o meu salão, minha barbearia. Não tem sido fácil nesses tempos, né? Tenho enfrentado algumas dificuldades, então o meu trabalho começa de uma caminhadinha pouca, não é longe, né? Chego rápido, não precisa de condução, não precisa de carro. Como também mostrei para os irmãos, né, a igreja, qual nós congregamos, que eu sou pastor presidente, né? E deixa eu abrir as outras portas para os irmãos ver. Esse blindex aqui foi doação de um irmão. O irmão me doou esse blindex. Eu sofria muito, irmãos, com sol, chuva, né? Então, esse irmão, ele um coração bondoso, pessoa de alma boa, né? Ele sentiu no coração de me doar esse blindex aqui, né? E como os irmãos sabem, né? E com muita luta consegui colocar aquele ar-condicionado ali. E depois era outro ar-condicionado que foi roubado, né? Roubaram lá do lado de fora. Na época instalou o ar-condicionado. Colocaram a condensadora por lá de fora. Só que ficaram muito visível, né? Não teve nenhuma segurança, nenhuma proteção. Acabou vindo e me levaram a condensadora. Tive que comprar outro ar-condicionado, mais em conta, e para estar instalando aqui na barbearia. Então esse aqui é um pouquinho do meu trabalho. Falei compartilhar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. A gente chega aqui, irmãos, já tem aqui, né? Eu já coloco aqui um louvor, né? Da caixinha.
caixinha, parei o celular. Tá aí, ó. Então já liga a caixinha de som aqui. Bluetooth mode. Aí já vem e coloca aqui também o louvor, né? Sempre gosto de ouvir louvor da harpa, né? Então, meus amados, esse é um pouquinho. Aqui é um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho. Isso aqui, ó. A vida de pastor também é de trabalho. Pastor, assim, igual eu estava falando com os irmãos. Irmãos, como eu havia falado, virei a câmera aqui, que a minha vida só não foi barbearia, não. Eu já trabalhei em roça, trabalhei em cavalaria, né? Os irmãos veem aqui que eu tô um pouco meio irritado, meio com alergia dependendo de qual de sabonete, eu tenho uma alergia, né? Então, meus queridos amados irmãos, a trajetória, a vida do pastor Luiz Cláudio não é só igreja, não, tem o meu trabalho, né? Igual como eu havia falado, já trabalhei em capoeira, quando eu era mais jovem, trabalhava ajudando meu pai, a minha família. Então, quando eu saí da minha cidade, Capitenésia, minha cidade natal, onde cresci, criei, ali também tive família, tenho família, né? E ali naquele lugar fui pastor de uma congregação. Quando eu aceitei Jesus, fui pastor ali de uma igreja, né? Tenho um carinho muito grande pelos irmãos que congregam nesta igreja, nessa congregação, que é a Igreja Deus e Amor, onde eu conheci Jesus ali em 1995, né? Fui batizado. E também de lá fui pastor, cheguei a ser pastor ali da Igreja Deus e Amor ali daquela cidade também, né? Inclusive quando eu vim para a cidade de Uberlândia, eu estava já em outro ministério, fui ungido a presbítero nesse ministério. Também fiquei ali congregando muito tempo nesse ministério, até que tive algumas decepções, alguns problemas na vida sentimental, tanto vida financeira, aí que eu tive que vir para a cidade de Uberlândia. E nisso, meus irmãos, fiquei muito tempo afastado do evangelho também, fiquei muito tempo encostado, né? Afastado, né? Desviado, né? Como diz a palavra, né? Não tem afastado, não tem encostado, né? Desviado, como diz a palavra, como se fosse o filho pródigo, né? E tive, né, a vontade, o desejo, quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, né? Voltei para a presença do Senhor e fundamos esse ministério. Passamos aí um período de pandemia, passamos um período difícil, né? 2020, antes de 2020, eu fui também pastor das igrejas aqui em Deus de Amor, aqui em Uberlândia, né? 12 congregações que eu fui pastor. Então, queridos amados irmãos, quero falar para vocês algo, né? Muito que o Espírito Santo de Deus vem me tocando, né? De falar, mostrar para você, compartilhar isso aqui, tá? Compartilhar esse meu trabalho, aqui é o meu trabalho, né? Depois eu vou estar abrindo a porta para vocês. Aqui tá aqui é uma cozinha, né? Que a gente faz o café, né? Atende os clientes, né? Aqui é uma parte da barbearia. E depois eu vou estar abrindo a porta, ver aqui do outro lado, que é a parte da congregação, da igreja. Eu vou estar dividindo esse vídeo em algumas partes, porque para não tomar muito tempo e ser muito cansativo para os irmãos. Essa igreja, quando nós chegamos aqui, que nós congregamos, o ministério começou lá no Jardim Europa, né? Ali com poucos irmãos, né? E temos realmente poucos irmãos ainda, né? Bem poucas pessoas contribuem para esta obra chegar até aqui. Muitas pessoas chegaram já já tiveram com a gente aqui. Eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas que nos ajudaram, que o período de tempo esteve aqui, deu a sua, como se diz, a sua participação, teve as ajudas desses irmãos. Eu fico grato por todos, né, por todos os irmãos que tem uma parcela de ajuda,
nesta obra, nesse ministério, né? O ministério que o Senhor Jesus, Ele concedeu na nossa vida também. Então, queridos amados irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo de Deus vem me incomodando, né? A gente já teve muitas pessoas que já passaram aqui pelo ministério, né? Deixaram o seu nome, deixaram suas ajudas. Eu sou grato por todos, independente daquele que saiu falando bem, daquele que saiu falando mal, sabe? Jesus também, ele não foi perfeito. Jesus também, ele foi criticado, ele foi humilhado. Falaram mal de Jesus, falaram que antes Jesus era endemoniado, né? Então, quem é eu também, né, diante de certa situação, também não sair falado mal de mim, né? Quem sou eu? Jesus, eu não sou melhor que Jesus, nunca vou ser, jamais. Nós estamos aqui para ser servo, servidor de Cristo, viemos para servir, né? Então a gente sente um pouco constrangido com algumas pessoas que já chegaram bem no começo desta obra, bem do início, bem já no meio desta obra. Hoje nós chegamos a quase 7 anos já de ministério. Teve muitos problemas, né? Teve muitos desafios que nós enfrentamos. Todos os dias nós enfrentamos desafio, né? Problemas, não é fácil, né? E muitas pessoas me questionam, né, sobre a minha vida, né? Eu tenho uma vida, não gosto de comentar sobre a minha vida para ninguém, né? Não comento nem mesmo em altares, né? No altar eu não comento, não falo sobre a minha vida particular, sobre a minha vida pessoal. Então eu senti um pouquinho de comentar, de compartilhar um pouquinho da minha vida com os irmãos que têm acompanhado o trabalho da igreja, né? Esse trabalho que é um trabalho que nós começamos ali no ano de 2020, né? Juntamente ali com os outros irmãos, o presbítero Adriano, que é o vice-presidente, né? E tem outros irmãos também que tem o seu nome, né? Ali como a diretoria da igreja. E outros irmãos que vieram depois. Só tenho a agradecer a Deus. Então, irmãos, no início nós passamos um momento muito difícil, né? Tem pessoas que foram doadores, né? Que doaram, né? Mesmo ali, o pouco que ele tinha se doou por esta obra, por esta igreja, né? Então, queridos amados irmãos, eu fico triste, né? De saber, e por isso eu estou compartilhando com vocês aqui, de pessoas que vieram bem depois de tudo, já como se diz, depois do poço cavado, né? Aí aparece tantos para beber água, né? E depois, diante de certa situação, pessoas não sabem o que se trata, do que aconteceu, e já tem uma certa expressão, uma má expressão, já copia na gente uma má aparência, né? Eu estou aqui, os irmãos, quem conhece a minha vida sabe muito bem. Eu tenho 16 anos, só desse bairro de Dona Zumira, tem 16 anos que eu estou aqui, né? Eu conheço todo mundo, de pessoas que cresceram, pessoas que nasceram, pessoas que cortam cabelo comigo até hoje, pessoas que já estão aí adultos já. E eu vou estar compartilhando esse vídeo para vocês, vou estar dividindo em algumas partes, né, para não ficar tão pesado, tão grande, né, que se as pessoas tiverem interesse de ver até o final do que eu vou compartilhar com vocês, né, eu sei que não tem sido fácil, né, não é fácil para ninguém, não está sendo fácil, principalmente esse ano de 2026, dos 2025 para cá, não tem sido fácil para o ministério, para a obra de Deus, não só para esta obra, mas para outros ministérios também. A gente tentaram já abrir igreja em vários outros lugares, não tivemos aí muito êxito, né? Por faltar pessoas para estar trabalhando na seara do Senhor Jesus. Grandes são a seara e poucos são os ceifeiros, e a gente tem esse cuidado, né, com a obra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, eu até pausei aqui, depois vou estar abrindo a porta, peguei a chave aqui para mim, estar abrindo a porta para vocês, para nós conversar um pouquinho lá dentro da igreja. Eu vou abrir, aqui está a chave, essa porta aqui diante que é meu trabalho, né, barbearia. Também vou estar dando aqui, né,
falar para vocês um pouquinho desta obra que nós começamos ela. Vou até postar algumas fotos para vocês verem, irmãos e irmãs, amigos, pessoas que ajudam a manter esta obra, né? E quero trazer alguma situação que aconteceu durante de 2024, final de 2024 para até 2025. Quero mostrar para vocês, quero falar para vocês, compartilhar com vocês a respeito de algumas coisas que muitas pessoas chegaram, né? E às vezes não sabem o que se trata e acabou saindo, conversando coisas que não vêm para acrescentar na obra de Deus, vem apenas para trazer problemas, né? A Bíblia fala bem claro, queridos irmãos, aquele que comigo não ajunta, ele espalha, né? Se você foi chamado para juntar, para somar numa obra, seja lá qual for a igreja, sai de lá com honra, né? Sai de lá com cabeça erguida. Irmãos, eu falo para vocês que eu tomei conta das igrejas Deus e Amor, e 2 igrejas, tanto aqui no Dona Zumira, tanto no bairro Risote. Eu saí cabeça erguida, sem problema com ninguém, problema nenhum com o ministério, né? Saí de cabeça erguida. Nunca viu falar mal do pastor Luiz Cláudio, que saiu, ou que roubou, que passou a perna em alguém, que denegriu a imagem de alguém. Não, de maneira alguma, irmãos. Eu sou muito, como se diz, homem, além de homem, ser servo de Deus, né? Servo de Deus para honrar. E eu quero trazer algo, quero compartilhar com vocês, e isso aí tem feito a igreja, a obra de Deus sentir, né? Porque às vezes as pessoas olham para a igreja e falam assim: nossa, a igreja é uma igreja que entra muito dinheiro, né? Que tem muito dinheiro, como se diz, a igreja arrecada muito. E vocês viram aqui que eu tenho o meu trabalho, né? Tenho o meu trabalho, e agora mesmo estou abrindo aqui a porta da igreja para vocês verem, que o que Deus tem feito na nossa vida, né? Pessoas têm chegado, né? Pessoas que têm entregado a sua vida para Jesus, pessoas que têm aceitado a Jesus, pessoas que chegaram doentes, pessoas que chegaram com câncer, enfermidade, pessoas que chegaram com problema, né? E foram tocados, curados por Jesus. Então, meus amados, diante deste altar aqui, que antes era outro altar, eu quero compartilhar algo que deixa a gente muito triste, muito magoado. Eu vou já finalizar esse vídeo.